de vida pessoal, profissional, sempre nos conectando. E isso é que importa, esse é o objetivo do nosso Falando Sério Podcast, é conectar pessoas e suas histórias. E hoje eu estou aqui com mais um mineiro, e como tem mineiro que participa aqui do nosso podcast, viu? Ele é Grão-Duque Lisboa, é neuropsicanalista, é master coach, socorrista em saúde mental, é mentor advisor humanizado, também advogado e jornalista. Como advogado, ele foi responsável pela maior negociação trabalhista do Brasil. Olha aí a importância desse cara, viu? Em função deste grande feito, recebeu o título de cidadão honorário do município de Ouro Preto, em Minas Gerais, e outorgado pela Câmara Municipal da mesma. E hoje ele está aqui na mesa do Falando Sério Podcast, em Portugal. Já veio aí de outras palestras, de outros encontros, e agora o encontro é conosco. Eu já quero dar boas-vindas aqui, meu querido amigo Renato, doutor Renato, tudo bem contigo? Renato Lisboa, esse é o nome artístico ou esse é o nome mesmo Esse de é registro? primeiramente, obrigado, um prazer poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história com vocês. É o meu nome de registro, Renato dos Santos Lisboa. E aqui a gente faz aquela brincadeira, né, para ninguém confundir. Não é Lisboa não é Renato Porto, é Renato Lisboa. Então tá aí, ó, Renato Lisboa, aqui em Lisboa, Portugal, compartilhando aqui da história com a gente. Mineiro, você viu que eu falei aqui, né, que tem muito mineiro aqui em Portugal, cara. Mineiro é uma nação, né? Tá espalhada aí pelo mundo inteiro e a gente sempre leva as sacolinhas, né, de BH para mostrar que é mineiro onde a gente vai, né? Então você vê mineiro no Louvre porque você vê a sacolinha BH no Louvre. Você vai na Torre Eiffel, a mesma coisa. Vai aqui em Lisboa, espalhada as sacolinhas BH para todo lado. Aí a gente se reconhece, né, no jeito mineiro de ser. Olha aí, sensacional. A minha ligação, minha conexão com o Renato é através da DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, a qual você também é um dos preletores aí que viaja o mundo também, compartilhando com a DONEP. Sim, com certeza. A DONEP é uma associação que eu amo demais, uma associação que ela tem uma missão muito importante dentro do movimento cristão no mundo inteiro. E a gente poder compartilhar as nossas histórias e inspirar pessoas é algo que realmente é a nossa missão de vida, né? A gente poder contribuir com o outro, servir as pessoas. Eu sempre falo quando eu sou convidado a palestrar, onde quer que eu vou, que eu estou indo para servir as pessoas com conhecimento, com motivação, com inspiração, com coisas que as pessoas podem aplicar na vida e melhorar a vida de cada um. A Então, DONEP é uma instituição maravilhosa, né, cara? maravilhosa. Eu tive a honra de conhecer a DONEP há uns 16, 17 anos atrás, né? E onde eu vou, eu faço questão de poder estar inserido, poder conhecer as pessoas que estão ali agregando valor nessa instituição tão maravilhosa. E o Renato é um desses aí, que através da Mary, que já esteve aqui, né? Compartilhando a sua história, escritora também. Vou falar em escritora, né? Você tem um projeto aqui que é a Editora Lisboa. Como que é? Vamos falar um pouco dessa editora, depois a gente volta para falar um pouco Claro. aqui desse grande feito que eu falei do início aqui. É um dos feitos que você tem agregado valor no Brasil. Mas vamos falar da Editora Lisboa? A editora é uma editora que eu criei para publicar os meus livros. Eu já era escritor, já tinha livros publicados, mas o mercado editorial brasileiro ele é um pouco complicado, a mentalidade das pessoas um pouco fechada. Então, diante das circunstâncias, eu acabei resolvendo criar a minha editora. A princípio era uma editora só para mim, só para publicar os meus livros, mas os amigos vieram pedindo para poder publicar para eles. Comecei a publicar para os amigos e aí acabei abrindo para o mercado. E hoje tenho vários escritores, a Mary, inclusive, é uma das escritoras da editora Lisboa. E a gente tem livros hoje publicados tanto em Portugal quanto no Brasil. Estamos com o mercado aberto em Portugal também. Os nossos carros-chefes são os livros de coautoria, são aqueles livros de coparticipação que as É. pessoas acabam escrevendo um capítulo para passar pela jornada da escrita, né? Começarem a pegar gosto. Escreve um capítulo, daqui a pouco quer escrever outro, daqui a pouco quer escrever outro, daqui a pouco está com o livro pronto. Então a gente tem tido uma ação muito grande em encontrar novos talentos, novos escritores aí para a literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Mas apesar do crescimento dessa questão da tecnologia, hoje estamos vivendo o tempo da informação, né?
os livros não ficou para trás nessa questão. Eu vejo que tem desenvolvido muitos novos escritores por aí. Você concorda comigo, Renato? Sim, não ficou para trás e os livros ainda são objetos de desejo das pessoas. É. Nós acabamos de participar da Bienal do Livro em São Paulo, lá no Brasil, e a Bienal do Livro foi um movimento lindo. Mais de 600 mil pessoas diariamente participando de todo o movimento da Bienal, vendendo e comprando livros físicos, que é interessante. As pessoas às vezes pensavam que com os Kindles da vida, Aham. que os livros digitais haviam ganhado uma grande massa, mas a gente vê que o livro físico ainda é um livro muito querido, as pessoas gostam de pegar, de cheirar, de rabiscar, de enfim. Então, Folhear, como se fala, né? folhear, É o mesmo jeito que eu estava conversando também há pouco momento aí com um amigo, e aí falando, né, a questão do rádio. E quando surgiu a questão da televisão, parecia que, né, que o rádio ia acabar, mas não, o rádio continua em grande evidência. Quando surgiu a questão do Kindle, parecia também que os livros físicos também parecia que ia acabar, mas não, continua ainda em grande evidência. Muitos jovens, crianças que ainda valorizam a questão do livro físico. tem público para todos os tipos de atrativos, né? Assim como tem o público do Kindle, tem o público do livro digital, tem o público do livro físico. O livro físico não acabou, muito pelo contrário, está muito em alta. Na editora, a minha editora, inclusive, ela teve um crescimento muito rápido e muito grande, e publicamos aí, em média, 5 a 10 livros por mês, Olha que legal. no Brasil. Então, e a gente não só publica, como a gente vende muito livro. Então, a gente vê que realmente tem uma demanda muito grande. Aquelas pessoas que têm o sonho de publicar a sua história, publicar o seu livro, afinal de contas, o mundo ele é feito de histórias, né? As pessoas estão atrás de histórias. É no cinema, é na Netflix da vida, é nas novelas, é, no próprio rádio. As pessoas estão sempre atrás de histórias, né? Por que que o Big Brother ele é algo que tem uma audiência muito grande? Porque as pessoas ficam curiosas de Para saber conhecer a a vida do história outro. do outro, né? Das outras pessoas. Então, tudo é história. É porque, querendo ou não, passa ali uma biografia real. E os livros Justamente. hoje são, né, registros biográficos gigantescos. Que, inclusive, em breve vai sair o meu aí, tá bom? Quem sabe com essa parceria aí com meu Com amigo certeza. Já Renato fica o aí. convite para poder Ó, iniciar, aí. então, essa jornada lá na Editora Pois Lisboa, é, eu né, com sempre a falo gente. aqui em breve aí vai sair o livro do Inconformado, tá bom? E olha que tem história, viu? Esse primeiro livro tá demorando aí, mas vai sair. Vai sair sim. Com certeza. O nosso amigo o Renato também, né? Hoje você é presidente da Academia Hispano Brasi, é o Brasi, que é mesmo? Brasilena. Brasilina de Ciências, Artes e Letras. Eu estava falando comigo depois dos 40, o olho não é a mesma coisa não, né? Então, e a importância aí de estar à frente de uma instituição poderosa dessa aqui? A ABLA, que é a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes, foi criada em 21 de abril de 2023. Ela é recente, mas ela foi criada justamente porque escritores brasileiros e espanhóis estavam inconformados, de não haverem tantos projetos literários, binacionais entre Ah, Brasil e Espanha. Às vezes a gente vê muita coisa bacana, Brasil-Portugal, mas Brasil-Espanha fica de lado. E a Espanha, ela é também uma co-irmã, ela é um berço de Portugal, e ela tem laços muito fortes com o Brasil. Então, nós sentimos essa necessidade, reunimos no lançamento da academia 114 membros, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, no dia 21 de abril de 2023, e a academia fundou-se ali. Dessa fundação da academia, ela realizou vários eventos, dentre eles destaca a Bienal do Livro de Taboão da Serra. Taboão da Serra, que é a região metropolitana de São Paulo, teve a sua primeira Bienal, um evento fabuloso, muito rico de literatura, de novos escritores, de agentes culturais. E a academia ela acabou crescendo bastante. No primeiro aniversário dela, 21 de abril desse ano, 2024, nós tivemos um encontro em Barcelona, na Espanha, onde é a sede dela na Espanha, aqui na Europa, onde comemoramos o aniversário de primeiro ano, demos posse a vários escritores espanhóis e participamos ali da Feira de São Jordi, da Festa de São Jordi, que comemora o Dia Mundial do Livro, no dia 23 de abril, e nós trouxemos livros bilíngues
Brasil e Espanha, iniciando aí essa série de projetos que é justamente eh, fazer com que a literatura Brasil e Espanha se aproxime mais, que a leitura e a língua se torne algo mais comum entre as pessoas. Tanto no Brasil a gente não é muito incentivado, né? É verdade. O A uma Brasil, eu segunda sempre língua. falo que infelizmente o pessoal parou ali no português, não teve um grande interesse de aprender mais uma língua, né? E aí a gente tem aí essa tarefa de disseminar o espanhol para que realmente as pessoas possam ter acesso aí e como é importante ter uma segunda língua. É importante. Na comunicação, eu que trabalho com comunicação, eu vejo que eu tive na Ásia, né? Morei por uns 6 meses lá e eu me sentia um analfabeto. Porque eu estava em rodas de amigos assim, eles se comunicando, né? Muitos falavam ali inglês e eu ficava ali de fora, sem entender o que estava acontecendo. Então, se você soubesse a importância, né, de você ter o conhecimento e dominar um outro idioma, seja o inglês, o francês, o espanhol, né? E isso é sensacional. O inglês, então, para mim, que é uma língua global. Qualquer lugar do Fundamental. mundo que você chega, vai ter alguém que comunica em inglês. É uma necessidade. Infelizmente, o Brasil não teve essa iniciativa, né? Digamos assim, lá nas escolas, como aqui em Portugal é. Aqui em Portugal, as crianças aqui, 6, 7 anos, eles já dentro das escolas é obrigatório ter 2 idiomas além do português. Mas tem 2 idiomas para você escolher, mas o inglês é obrigatório. Sabia disso? Eu sabia, É, e eu achei interessante, é uma política de sim, governo, não é? O que que o Brasil precisa é de criar essa política de governo, porque nós somos uma associação, nosso movimento ainda é pequeno, para poder atingir toda a população, a gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir ter esse processo, mas somos aqueles que estão dando o start, levando a reflexão, a consciência, das pessoas nessa importância, porque realmente a comunicação ela é fundamental na vida das pessoas e nesse mundo globalizado, nesse mundo informatizado, nesse mundo onde se comunica-se com rapidez hoje via as redes sociais, é fundamental a pessoa ter aí as outras línguas para poder até ela poder crescer na carreira e conquistar os seus sonhos e propósitos na vida. verdade. Renato, eu falei aqui, né, das tuas múltiplas funções, né, que são muitas aqui que você está sempre em evidência, mas você ainda também exerce a questão do direito, que foi o que te deu um grande destaque também lá, né, em Minas Gerais, recebeu até título de reconhecimento, e tudo mais. Você exerce o direito? Eu não exerço mais o direito, eu advoguei até o ano de 2015, ainda tenho a OAB ativa, mas eu me descobri na área, a partir de um processo de autoconhecimento, eu me descobri que eu tinha mais habilidades, eu tinha mais prazer, eu era mais feliz exercendo uma atividade de servir as pessoas através da saúde mental. Então, Hã. quando eu descobri isso, eu atuava na advocacia, mas eu resolvi fazer uma transição de carreira. No ano de 2015, nós tivemos um processo de demissão em massa no município de Ouro Preto. Uma empresa multinacional avisou o sindicato, que eu era o advogado do sindicato na época, que estava fechando as portas e ia demitir em massa os colaboradores. Então, naquela situação, nós tínhamos ali uma brecha na lei que exigia a negociação entre sindicato e empresa, quando houvesse qualquer movimento em massa. Então, utilizando essa brecha na lei, nós acionamos o Ministério Público do Trabalho, acionamos a Justiça do Trabalho para evitar o fechamento em massa, ganhamos ali a liminar e aí a empresa foi obrigada a negociar com o sindicato o que até então ela não queria, ela não tinha interesse em negociar. Mas aí ela foi obrigada pela justiça, a gente tinha uma Aham. liminar em mãos, então ela era obrigada a pagar o salário dos colaboradores mesmo fechada, algo que não estava nos planos dela. Foi aonde a gente começou a pesar a mão no processo de negociação. Fizemos inúmeras rodadas de negociação, uma negociação que não foi fácil, mas ao final nós conseguimos aí mais de 25 milhões de reais, além do legal, de indenização para os colaboradores. E é interessante porque as pessoas, quando escutam falar, foi além do legal. A empresa teve que pagar aquilo que era legal da CLT, da lei, e teve que desembolsar mais cerca de 25 milhões para poder pagar o restante, não só em dinheiro, em indenização,
como em plano de saúde, seguro de vida e outros benefícios Ou que seja, foi decorreram aí desse garantido de fato processo. todos os direitos para aqueles colaboradores da empresa lá. Sim, e até para que eles pudessem, ao longo dos anos, poder ter uma transição, na carreira deles de maneira mais confortável, não fosse abrupta, afinal de contas, não eram eles que estavam, declinando de trabalhar, era a empresa que não tinha interesse mais no trabalho deles. Uhum. E a demissão em massa na época tinha, uma súmula vinculante, que na realidade uma OJ, do TST, que obrigava a empresa a negociar com o sindicato. Foi com essa brecha que a gente foi ao judiciário e obtivemos aí um sucesso grandioso. Foi algo inédito no Brasil. É algo que dificilmente a gente vai conseguir ter algo parecido, porque depois a lei acabou mudando. E aí a Câmara Municipal de Ouro Preto, em reconhecimento, me deu o título de cidadão honorário e me orgulha muito falar desse processo, porque realmente foi uma luta. Os trabalhadores, eles abraçaram a causa também, porque além do processo de negociação, nós fazíamos movimentos de manifestação para chamar a atenção do poder público, que até então o poder público estava alheio a essa situação, não se moveu. Tava à parte. E foi só, o sindicato mesmo atuando ao lado dos colaboradores nesse processo. Sensacional. E você sempre, na parte de operador do direito, você sempre foi, defendia essa questão trabalhista ou sempre também operava em outras áreas? A gente aí no início de carreira acaba fazendo de tudo um pouco, né, para a gente poder encontrar o lugar ao sol. Mas desde que eu saí da faculdade, o direito do trabalho era aquele que mais me apetecia. Então era aquele que eu estudei mais, fui fazer pós-graduação em direito, material e processual do trabalho. Comecei, a advogar preferencialmente com o direito do trabalho, advoguei civil também, mas a minha especialização sempre foi o direito do trabalho, porque, até pela questão da rapidez de você devolver ao cidadão o direito dele, né. Eu sempre tive essa inquietude de servir a pessoa, mas de servir com algo que fosse rápido. E a justiça do trabalho no Brasil, é uma justiça que ela era mais rápida do que o direito civil, o direito, criminal. Então, uma área que me apetecia. Mas de toda forma, quando, eu obtive esse destaque com a negociação, depois teve o derramamento da barragem em Mariana, eu também advogando pelo mesmo sindicato, participei, do processo de, eh, estabilidade dos trabalhadores diretos e indiretos naquele primeiro momento. Ninguém sabia o que ia acontecer nos meses subsequentes àquela tragédia. Todo mundo imaginava, né, que a BIP, a Vale, a Samarco iam voltar a operar imediatamente. Só que ao longo dos anos nós vimos que demorou esse processo de Aham. voltar a operar. Mas ali nós conseguimos, em novembro, no Ministério Público do Trabalho, uma negociação administrativa, aonde elas se comprometeram a resguardar o cargo e o emprego dos colaboradores até o mês de maio do ano seguinte. O ano era 2015 até maio de 2016. Durante esse processo, eu acabei sendo convidado para poder trabalhar na CEMIG, em Minas Gerais, a empresa, a estatal, né, da energia elétrica, lá no Brasil. E interessante que trabalhando nessa empresa, um dos meus, superiores, virou para mim e falou: Renato, olha, você tem grandes feitos, tem um currículo aí bacana, até pelo tempo de advocacia, pela idade que você tem, mas eu posso te dar um feedback? E eu sou aquele cara que eu adoro feedback, porque eu escuto ainda, quando é uma crítica, mas eu escuto sempre para poder extrair o melhor daquele feedback, daquela crítica. E aí, ele virou e falou assim: olha, você é um especialista em pessoas. Você sabe fazer uma leitura de pessoas, você sabe lidar com as pessoas, você sabe negociar com as pessoas. Então aqui você não vai trabalhar na área jurídica da empresa. Você vai trabalhar numa área de relacionamento, que é extremamente importante. Você vai estar relacionando aí, com partes sensíveis, da empresa, porque você tem essa habilidade, nós temos que usar melhor essa sua habilidade. Foi a primeira pessoa que me deu esse feedback. E aí, com esse feedback, eu falei, cara, mas será? É mesmo, né? Eu estava tão acostumado ali com a advocacia já de alguns anos, Isso que ano que 7 foi, anos. Renato? Foi em 2015, no final do ano ali, 2015. é, Foi na entre, transição mesmo que você estava. entre dezembro e janeiro de 2016.
E aí eu refletindo sobre isso, falei, bom, então deixa eu procurar algo que venha me esclarecer mais sobre esse movimento. E aí eu fui fazer psicanálise. Dentro da psicanálise eu me encontrei, passei por uma jornada de autoconhecimento. No autoconhecimento eu descobri realmente que eu gostava de servir as pessoas, de lidar com pessoas, de negociar com pessoas. E aí eu iniciei a minha transição de carreira, saindo da área do direito, indo para a área do desenvolvimento humano. Sensacional, cara. E aí, foi que você investiu na questão de que hoje você é neuropsicanalista. Sou Até então, neuropsicanalista, até 2015, isso estava fora do teu currículo aí. estava fora do meu currículo e eu não me imaginava, a princípio, né, fazer uma transição de carreira e tal. Por isso que eu sempre falo a importância do autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecerem de verdade. E o se conhecer é algo que é libertador, porque você passa a fazer coisas não por dinheiro, você passa a fazer coisas pela felicidade, pelo prazer, por se sentir bem, por estar bem, por entregar as coisas Eu acho que bem. aí é o que a palavra que tanto se fala hoje, né, que é a questão de você se como fala, da autodescoberta e de você realmente conhecer o teu propósito. Porque tem muita gente que está há muitos anos, já fez tantas coisas, mas ainda não se encaixou com o propósito. Hoje você então entende e aceita que você está vivendo então o teu propósito? Justamente, você falou a palavra correta. A partir do momento em que a gente se encontra dentro do processo de autoconhecimento, você descobre o seu propósito. E aí você passa a viver o seu propósito, buscar o seu propósito. E aí, o buscar o seu propósito significa que você vai falar não para tudo aquilo que não está alinhado com a busca do seu propósito e vai falar sim para tudo aquilo que está alinhado com a busca do seu propósito. Então, hoje é interessante porque eu aprendi a falar não, porque antes eu aceitava tudo, falava sim para tudo, saía dando tiro para todo lado, em vários sentidos, porque, né, eh, muitas das vezes o capitalismo nos leva a isso, né? Verdade. O que que muitas das vezes as pessoas falam com a gente? É o que está dando dinheiro? Eu quero investir naquilo que está dando dinheiro. Inclusive, isso é interessante para você E que é jovem, que ainda não sabe em que investir, em que é que vai, né, investir o seu tempo de aprendizado e tudo para você ter um propósito melhor aqui na Terra. Não vá nessa só dizendo o que é que paga mais, onde é que eu tenho mais oportunidade. Isso é muito perigoso, porque mais lá à muito, frente, né, pode até desencadear um problema mental e ter uma perca de propósito, né, de sentido e tudo. É interessante o que você está falando, Renato. justamente, porque quando você faz aquilo que você não gosta e aquilo que está desalinhado com o seu propósito, passa a ser um sacrifício, Aham. passa a ser algo que vai te desgastar, de demandar demais de você. Então, quando eu descobri isso, eu descobri que eu já tinha então completado a minha missão no direito, dei uma pausa ali no direito e fui viver a psicanálise. No auge da pandemia, no ano de 2020, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz levou para o Brasil a formação eh, de primeiros socorros em saúde mental. Eu fui um dos terapeutas na época no Brasil, fomos 150 terapeutas, eu fui um dos que passou pela formação. Eu achei a metodologia extremamente interessante, porque é uma metodologia para identificar pessoas que estão passando por uma situação de risco mental. É uma metodologia em que você aprende a acolher essa pessoa, porque a forma como você conversa com essas pessoas é extremamente fundamental para quebrar resistência, quebrar preconceito, quebrar julgamento e fazer uma acolhida assertiva para poder começar a cuidar ali daquela pessoa. Essa questão que você fala da questão acolhida é o quê? Descobrir o problema e também ajudar a resolver o problema. Quando a gente faz a leitura de pessoas, a gente sabe que a pessoa ela está passando por uma situação de risco mental. Você não sabe ainda o que que é, mas você sabe que ela está passando e que ela precisa de ajuda. Geralmente essas pessoas, elas não saem falando que estão passando por uma situação de risco mental porque elas têm medo do julgamento, medo do preconceito, medo de serem taxadas, principalmente se for dentro do trabalho. Porque se for no trabalho, tem até medo de serem colocadas em lista de dispensa, né, serem diminuídas, não acessarem cargos promocionais. Então, essas pessoas, elas se calam e tentam sair daquela situação sozinha, com a força dos braços delas. E aí que está o Quando... perigo, né? Aí que está o perigo. Então, quando tem uma pessoa capacitada que identifica essa situação, essa pessoa ela se coloca ali como um apoio, se coloca ali como
é uma pessoa que está disposta a ajudar a outra, a sair da situação que ela está passando. E aí, praticando ali a escuta ativa, praticando ali o conhecimento mais profundo da pessoa, aquele socorrista ele passa a entender a situação que ela está passando, às vezes um processo de transtorno de ansiedade, às vezes um início de depressão, uma melancolia, um estresse às vezes elevado, um burnout. Então, a pessoa, ela identificando isso, ela vai passar a iniciar um processo de mentoria. A mentoria não é aquela mentoria da pessoa que vai no salão de cabeleireiro e recebe um conselho lá do cabeleireiro. Inclusive, essa parte eu sempre falo nas palestras, porque muitas das vezes profissionais que atendem outras pessoas falam: eu também sou um pouco psicólogo. Se a pessoa não se formou em psicologia, não se formou em psicanálise, ela não é aquele Se profissional. não tem o conhecimento, na Então, verdade. é muito perigoso você aconselhar uma pessoa a fazer algo sendo que você não tem o conhecimento, porque a pessoa, às vezes, ela te vê como uma autoridade na vida dela, te vê como uma pessoa com uma certa responsabilidade e acaba seguindo aquele conselho. E às vezes não é o melhor conselho, o que pode aprofundar o adoecimento da pessoa. Então, não existe. Você vai no salão de beleza e vai se tratar psicologicamente. Você vai Isso é no. perigoso, porque na verdade a gente olha para a vida do outro e acha que a vida do outro que é perfeita, mas não sabe qual é as dificuldades que aquela pessoa tem encontrado. E o que a pessoa vai passar ali, que é no caso sem a visão profissional de conhecimento, vai passar as suas experiências, ver a minha experiência não é boa experiência para o Renato. É E isso verdade. é muito perigoso, de fato. Muito perigoso, e a gente precisa fazer o quê? Então, por isso que é preciso ter socorristas mentais nas empresas, na sociedade, nas organizações, porque aí o socorrista, ele tem a técnica, ele tem um treinamento, ele tem as ferramentas adequadas que ele vai usar. E aí, quando ele identifica que uma pessoa às vezes está passando por uma situação grave, ele sabe que ele não tem condições de atender. Ele sabe que ele não é um psiquiatra, que ele não é um psicólogo. Então, ele só serve daquele colchão para sustentar aquela pessoa, para ela poder se escorar nele, para que ele possa, junto com aquela pessoa, encaminhar ela para um profissional, para ser atendida por um profissional. Então, às vezes, o socorrista ele identifica, poxa, a pessoa está passando por depressão e ela precisa de uma ação medicamentosa. Então, deixa eu acompanhá-la ao psiquiatra, às vezes ela está com resistência, está com dificuldade. O socorrista vai criar uma rede de apoio, né, para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa estar 24 horas no dia, pelo menos o período em que ela está acordada, ela está amparada ali por pessoas para poder apoiá-la, ajudá-la, né, durante esse processo, porque uma pessoa que está com um adoecimento mental, é muito arriscado você deixar essa pessoa muito tempo sozinha, É. isolada, porque é isso que as pessoas buscam, né? O isolamento, se fechar no E mundo. isso acaba agravando ainda mais. Acaba gravando ainda mais, e por isso que a gente tem o número de suicídios muito grande aí na nossa sociedade, né? Renato, esse nome eu não tinha conhecimento ainda, né, de socorrista em saúde mental. No caso, você faz atendimento em quê? Privado, é em consultório teu, é para empresas ou é público? Como que funciona? O socorrista, eu trabalho com atendimento privado no meu consultório, trabalho formando socorristas nas empresas. Então, a gente tem o entendimento de que numa empresa, a cada 100 colaboradores, há necessidade de ter pelo menos 10 socorristas, um socorrista para cada 10 profissionais. Justamente, o socorrista vai estar ali só buscando o problema nas pessoas? Não, ele não está ali buscando. Ele é um colaborador normal, trabalhando na empresa normal, mas às vezes ele observa um colega de trabalho com um comportamento diferente, com uma fala diferente, com um emocional diferente, porque é interessante nessa área da comunicação, muitas das vezes as pessoas elas deixam de observar a principal fonte de informação que é a corporal, a comunicação comportamental, corporal, emocional. Essa comunicação ela fala mais de 92%, já dizia a equação do Albert Mehrabian. Só 7% é o que a gente fala. Então, o corpo, a pessoa que está sofrendo ali mentalmente, ela está ali dissipando ali, ela está gritando, pedindo socorro com o corpo dela, e às vezes ninguém tem habilidade para poder ler essa comunicação. E a grande maioria das vezes pessoas não gostam de pronunciar, não pede Não essa pronuncia. ajuda de forma verbal, né? Sim, não tem vergonha, medo do julgamento. Teve uma vez que eu fui num velório de uma menina que tinha suicidado.
E eu conheci o irmão dela, então eu fui para consolar o irmão, e enfim. E chegando lá, quando eu fui cumprimentá-lo, e ele veio falando: Nossa, Renato, os últimos meses dela, ela estava me falando, sem ser por palavras, mas ela estava. O Indicando já. comportamento mudou, ela estava me dando sinais de que tinha algum problema, e eu achava que ela estava de brincadeira, que ela estava. Era uma garota mimada. Então, ele virou e falou o seguinte: se eu tivesse dado ouvidos, se eu tivesse olhado de outra forma, talvez eu poderia ter salvado a vida dela. Então, era a cruz que ele estava carregando. É claro que ele não poderia prever, não poderia saber, né? Então, eu fui conversar com ele no sentido de amenizar, os pensamentos dele, de culpa. Aham. Mas as pessoas, elas dão sinais. O tempo inteiro, a pessoa que está estressada, ela dá sinal que ela está estressada. O corpo fala que ela está estressada. E A pessoa. infelizmente essa descoberta por parte das pessoas que convivem, no caso família e tudo, só vem de fato ter o conhecimento desses sinais depois de uma tragédia, que isso é Em, triste. em muitos casos, sim. E por isso a importância do socorrista mental em todos os ambientes. Porque o socorrista ele adquire a habilidade de ler as pessoas, né? A leitura comportamental, a leitura corporal, a leitura das expressões faciais, a expressão corporal, a leitura do contexto. Às vezes você conhece a pessoa por um longo tempo e aí essa pessoa está ali num comportamento diferente. Opa, é um indicativo ali que está acontecendo alguma coisa errada, de você se colocar ali, poder servir daquele colchão mesmo para a pessoa se amparar ali e ser acolhida. Isso é fundamental. Em termos, você falando sobre essa questão de socorrista em saúde mental, quem é que pode exercer? Você falou de uma pessoa que está no trabalho lá e pode exercer isso, mas no caso isso não é voltado só para quem é neuropsicanalista ou um psicólogo, não, pode ser uma pessoa normal e fazer tipo um curso técnico, como que é? Na realidade, é um curso livre, né? É, É um curso livre, qualquer pessoa pode passar pela formação, não precisa ter conhecimento prévio, de nenhuma área da saúde, e porque é uma pessoa que ela não vai medicar, aham, ela não vai fazer terapia, ela vai identificar, ela vai acolher, vai quebrar ali aquela resistência, ela vai começar a fazer um processo de mentoria. Mentoria não é terapia. Nós ensinamos dentro da formação um processo de mentoria. Então, só que os casos graves ela não vai fazer mentoria. Os casos graves ela vai acompanhar a pessoa e encaminhar para um profissional, ah, né? Então, na realidade, o socorrista é o profissional que faltava entre os profissionais da saúde mental e a sociedade. Porque havia um limbo. Os aham. profissionais de saúde mental, psicólogos, psicanalistas, neuropsicanalistas, psiquiatras, estão com os consultórios cheios. Eles não têm tempo de sair e ficarem procurando, identificando pessoas que estão passando por situação de risco mental, né? Então, o socorrista ele faz esse papel. Ele identifica, quebra resistência, conversa, aconselha, cria rede de apoio e, casos mais graves, ele encaminha, casos mais simples, ele orienta. Por exemplo, eu tive um paciente que eu identifiquei passando por uma situação de risco mental e conversando com ele, na realidade, o problema dele era um problema financeiro. Ele vinha aí com vários problemas financeiros ao longo do tempo e era um profissional que ganhava bem, tinha um bom salário, uma boa estrutura, familiar, mas ele não tinha gestão do financeiro dele. E aquela gestão do financeiro estava tirando ele do sério, gerando ansiedade, gerando preocupações, e ele começou a ficar instável em função dessas preocupações. Sempre foi um cara sério, honesto, cumpridor das suas obrigações. E aí, então, eu identifiquei essa situação e fui fazer um processo de mentoria. Dentro do processo de mentoria, eu indiquei para ele também, para ele poder fazer uma formação em educação financeira, que na realidade é uma formação que toda pessoa tinha que passar também. E as Aprender escolas, a porque gerar, as escolas não ensinam as isso, né? escolas não Então, ensinam, aprender a lidar com o seu dinheiro. Então, logo nós começamos a fazer o processo de mentoria e ele também começou a aprender a gerenciar melhor o seu dinheiro. Ele ficou mais confiante, ficou mais tranquilo, mais seguro. E aquele processo de ansiedade que ele estava a princípio, a gente conseguiu controlar.
Porque na realidade a ansiedade, a gente não vai dar fim a ela. A Aham. ansiedade, ela é natural do ser humano, todo mundo tem ansiedade, está tudo bem. Mas consegue controlar. A gente precisa gerenciar, E né? geralmente você não consegue gerenciar sozinho, precisa de uma ajuda de um profissional. Quando a pessoa ela não sabe as técnicas, as ferramentas, ela tem que procurar um profissional. Porque tudo na nossa vida, aquilo que a gente exagera, acaba sendo um problema. Mas no caso você falou da tua mentoria, você também ensina a pessoa a ter, né, esse autoconhecimento, esse autocontrole e poder se Sim, organizar. sim, dentro do processo de mentoria, a gente ensina a pessoa a passar pelo processo de autoconhecimento, a gente conduz ela por esse processo de descoberta. Ela é que se redescobre, Aham. mas a gente guia esse processo, a gente ensina a fazer a leitura de pessoas. E aí é interessante que fazer a leitura de pessoas acaba também eh, aproximando as pessoas, melhorando os relacionamentos, porque a pessoa passa a ter mais empatia. Aham. Porque empatia é uma palavra bonita, todo mundo exalta a empatia, mas exercer a empatia na prática é um desafio. Porque antes, o que que a gente faz? Todo mundo faz, a gente julga. O julgamento é uma situação que a gente aprende desde a infância. E aí chega na vida adulta, a gente desfazer desse julgamento, a gente aprender a não julgar, é uma habilidade a ser adquirida. Porque para ser empático, você não pode julgar. Só que se você julga, você não consegue ser empático. Porque a empatia é muito mais além do que você ver o outro e ter pena do outro. Você ter pena você está tendo compaixão, não é empatia. Empatia é quando você olha o outro, você enxerga a origem dele, os valores que ele carrega, tudo o que ele aprendeu, mesmo que você não concorde, como ele vive a vida, como ele toma as decisões, e você olha então com essa lente desse histórico todo dele, e aí você entende, você tem um entendimento do que acontece. Não é questão de concordar ou não concordar, é questão de entender. Tem coisas que você não vai concordar, mas tudo bem, vem da história do outro, fazer o quê? É Isso é verdade. empatia. Olha aí, conhecimento é aqui, hein? Esse é o Falando Sério Podcast. São muitas e muitas pessoas que sentam nessa mesa aqui que têm conteúdo de valor para a sua vida. Então, esse é o Renato Lisboa aqui no nosso Falando Sério Podcast. Vamos falar das tuas palestras, inclusive você está aqui em Portugal, que você veio para alguns eventos aqui. Nas tuas palestras, tu trabalha o quê? São pessoas liberais, são empresas, são profissionais? Como que é esse trabalho que você faz? Isso é o quê? Treinamento, coach? Ou o que é que você faz nas tuas palestras? Explica melhor para gente. É, palestras, eu faço palestras na área de saúde mental e a gente personaliza em função da demanda do local que está nos convidando para ministrar a palestra. É. Às vezes a necessidade numa empresa é das pessoas poderem se inspirarem em relação à inteligência emocional, que a inteligência emocional hoje é uma das habilidades do século. Você gerenciar melhor as emoções para você ter uma resposta melhor no seu dia a dia, nas mais variadas decisões que você toma. Isso é fundamental. Tem empresas que quer que a gente chame a atenção relacionada aos primeiros socorros mentais. Tem empresa que quer que a gente faça palestras na área do autoconhecimento, na área da gestão de pessoas, gestão da liderança, do processo de vendas relacionado à saúde mental. E é interessante porque tem gente que fala assim, mas como assim? Um neuropsicanalista, socorrista em saúde mental, especialista na área de saúde mental, vai falar sobre vendas? Se a venda é praticada por uma pessoa, a gente tem que começar cuidando daquela pessoa. Porque às vezes você tem uma pessoa fazendo a venda da sua empresa, fazendo o comercial da sua empresa, mas se aquela pessoa está com a saúde mental debilitada, ela não está performando bem. Não vai representar bem. Vai representar bem, não tá, vai performar bem, não vai atuar em alta performance. Aham. Então, para que aquela pessoa possa entregar o máximo que ela precisa estar com a sua saúde mental em dia. Então, primeiro, antes de você treinar a pessoa no processo de vendas, treinar a pessoa no processo de alta performance, precisa saber cuidar ali da saúde mental dela. Aí ela vai conseguir entregar bem. Também faço as formações, tanto para empresas públicas, privadas, lá no Brasil, relacionada à formação em socorrista em saúde mental. Inclusive, estamos com a formação em socorrista em saúde mental aberta, as inscrições, online. Temos portugueses que já se inscreveram para poder participar dessa formação. Começa agora no dia 30 de outubro.
às 19h30 do Brasil. E é uma formação de 30 horas aula, que a pessoa sai certificada com o título de socorrista mental. E lá no Brasil, o certificado ele é reconhecido pelo MEC. Aqui em Portugal ainda estamos nos trâmites para poder criar a certificação no Ministério português. Aqui ainda não tem a certificação, mas logo a gente traz aí como a novidade. Sensacional, muito bom. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre se as formações são presenciais, se online, né? Que hoje, né, essa questão da internet facilitou muito e hoje você tem como ensinar de forma global. E hoje você vem agora de uma maratona de palestras, né? Você está quantos dias aqui em Portugal? Chegamos aqui em Portugal no dia 9, embarcamos em São Paulo no dia 8, e desde então tivemos em várias cidades ministrando E palestras em falta vários ainda, né? eventos, e ainda falta até o dia 25, estamos aí em Lisboa, participando de eventos, tendo palestras, vamos participar também de alguns jantares com empresários, justamente para poder ampliar a consciência e a visão dessas pessoas nesse tema que no Brasil está um pouco mais à frente. Muito bom. Eu vi aqui também que você é pesquisador do grupo Orbis, não sei se eu vou pronunciar bem esse nome aqui, é o Scientia. Orbicente. Orbicente foi um grupo de pesquisa que eu participei na época do mestrado do Cefet Minas Gerais, e aonde a gente desenvolvia pesquisas relacionadas ao processo de tomada de decisão. Então, o processo de tomada de decisão também ele é um conhecimento que a gente traz na formação de socorrista em saúde mental, porque tem um dado interessante que a neurociências traz para a gente. Em média, nós formamos mais de 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil pensamentos por dia, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Nossa, E é interessante porque dessas 35 mil decisões, apenas ali 5 a 10% em média que são conscientes. O resto tudo é inconsciente. Então, olha o tamanho, o tanto de decisões inconscientes que nós tomamos. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência disso, é claro que a gente não vai reverter esse número, mas a gente pode gerenciar melhor o processo de tomada de decisão e, pelo menos, aquelas decisões que são mais importantes, a gente ter consciência delas e tomar elas pelo processo e colocar consciente. como prioridade. Colocar como prioridade, levar para o sistema 2 de tomada de decisão. Nós temos dois sistemas: sistema 1, que é o emocional, que é o impulsional. Se eu te perguntar agora quanto que é 1 mais 2, você vai me responder 2 sem pensar. Quanto que é 1 mais 1, você vai me responder que é 2 sem pensar. É emocional, intuitivo, rápido. Se eu te perguntar uma expressão matemática, você não vai conseguir me dar resposta. Você vai ter que fazer a conta na caneta. Esse é o processo do sistema 2, mais demorado, Que é mais mais racional. analítico, mais racional. Então, na hora de tomar a decisão, a gente tem que forçar essa decisão para o sistema 2 para aumentar a nossa probabilidade de acertar, porque também 100% de acerto a gente nunca tem. Sensacional. E a tua parte como escritor, os teus livros é mais voltado para essa área também? Sim, eu comecei a escrever justamente em 2015, nesse processo de transição de carreira. Eu tenho 3 livros solos publicados: o 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida, o Eu Emocional, que é um livro que eu ensino as pessoas a gerenciar melhor o emocional, e o Socorrista em Saúde Mental, que é o livro da formação. Então, todo aluno que participa da formação, ele recebe o livro Socorrista em Saúde Mental, e é muito interessante porque é o livro que contempla tudo aquilo que a gente ensina dentro da nossa formação, para que a pessoa ela possa estar sempre revendo ali as ferramentas, as metodologias utilizadas, para poder ser um melhor socorrista aonde quer que ela for exercer a atividade. Sensacional. Então você está vendo, um cara altamente qualificado. Só para você ter ideia, o cara é membro da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia. Ele também é membro da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil e é membro da Academia Brasileira de Letras e Artes pela Paz, membro da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Então, conhecimento é o que você tem e tem buscado a cada dia mais. Na realidade, Agora você está compartilhando. agora eu estou compartilhando, mas o- esqueci o nome dele agora,
pensador grego, ele falava o seguinte: tudo que eu sei é que nada sei, não é? Então, quanto mais a gente estuda, a gente aprende mais, mas não significa que a gente sabe tudo. A gente sabe ali um pouquinho ainda do que é necessário para a gente melhorar nossa qualidade de vida. E a busca por conhecimento, ela é constante, isso aí, sem dúvida. Interessante que eu falei isso, né, que hoje você está nessa fase de compartilhar, mas eu creio que quando você está nessa questão de compartilhar, você acaba aprendendo também muito mais, vai se aperfeiçoando nos conhecimentos. Aprendo muito mais. Cada ida a uma empresa para fazer uma palestra, para fazer um trabalho com a liderança da empresa, para fazer uma formação, a gente acaba aprendendo muita coisa, porque a gente tem um momento ali de compartilhamento também, para a gente poder entender um pouco mais daquelas pessoas que estão ali acompanhando e treinando, se capacitando dentro da nossa formação. Então, realmente, a gente vai com aprendizados, vamos com muitas perguntas também, e é que acabam trazendo uma curiosidade para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, o conhecimento do outro. Então, isso é fundamental. É um processo que eu Eu gosto creio, é muito. por isso eu tô falando, você tá ali, né, compartilhando conhecimento com alguém, e sempre alguém vai trazer alguma surpresa que fala: "Espera aí, esse ponto aí eu não cheguei aí". Aí você vai se esforçar mais ainda para adquirir esse conhecimento, para agregar valor, né, dentro do teu currículo, em termos de conhecimento. Isso é sensacional. E é interessante, aí eu faço uma analogia com o processo de escrita, né? Como eu te É. falei, comecei a escrever lá em 2015. E quando eu pego o meu primeiro livro que eu escrevi em coautoria, foi o Análise Comportamental, eu pego o texto de escrita dele e eu falo, gente, não acredito que eu escrevi isso dessa forma. Lá na época eu era um escritor inexperiente, imaturo, ainda com conhecimento raso, né, de algumas coisas que eu escrevi ali. Então, mas esse processo ele foi amadurecendo ao longo do tempo, com os outros livros, com a outra escrita. E eu não sou hoje, na realidade, eu sou hoje um escritor muito melhor, do que eu era naquela época, mas graças àquela época que me deu, a oportunidade de entrar nesse mundo. Aham. Então, nenhum gigante começou gigante. Todo mundo começou pequeno, né? E esse é o caminho. Então, às vezes, lá na frente, a pessoa que tem medo hoje de entrar no mundo da escrita, ou fazer uma transição de carreira, ou de adquirir uma nova habilidade, faça, comece, não tenha medo. À medida que o tempo vai passando e que a pessoa vai buscando cada vez mais, ela vai aprimorando, vai melhorando, vai amadurecendo. A vida é uma jornada, É o processo, né, do decorrer do tempo, né, é um ninguém nasce processo. sabendo de nada, Ninguém nasce né, e sabendo. quando você escolhe algo para você, digamos assim, dedicar o seu tempo, claro, vai aprimorando, vai melhorando, e hoje, como você falou, começou nesse processo em 2015 e hoje você já está bem evoluído, bem mais à frente. Eu comecei aqui, geralmente as pessoas que sentam aqui na mesa, a gente vai lá para o início de tudo, mas eu já comecei já apresentando aqui o doutor Renato Lisboa e a gente já entrou nos processos já grandiosos seus, seus grandes feitos, mas antes, o que é que você fazia antes de escolher o direito, depois entrar nessa área aí também emocional e tudo, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Renato, criança, adolescente, falar um pouco da tua família. O que é que você fazia antes? Olha, minha família é uma família simples, né? Uma família humilde. Meu pai era um trabalhador, hoje aposentado, mas na época trabalhava numa mineradora na região lá. Minha mãe, dona de casa, sempre dedicada a cuidar dos filhos. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava, né, como ela sempre foi dedicada a cuidar dos filhos, a arrumar a casa e fazer comida, e uma cozinheira esplendorosa, ela sempre falava, olha, criança bem alimentada é criança feliz, né? Porque incentivava eu e meu irmão sempre a se alimentar bem. E aí eu era uma criança bem gordinha e justamente, né, em função da cozinheira Do bom boa que é a minha tempero? mãe, do bom tempero, né? Mas era sempre uma criança muito feliz, com muitos sonhos. Queria trabalhar na área da saúde desde de criança, mas chegou na adolescência com poucos recursos que meu pai tinha. Então, sempre estudei em escola pública, não tive oportunidade de fazer curso de inglês e outros cursos, e também não tinha oportunidade de viver fora da minha cidade. Então, acabou que na minha cidade, na época, só tinha duas faculdades, ou era direito, ou era sistema de informação.
Eu nunca fui muito com a área da informática, então acabei indo ali para o direito, me formei no direito, eu falo que o direito era a minha única opção, acabei formando, advogando, e o início de tudo é sempre muito motivador, muito interessante, foi muito legal. Não que o direito seja uma área ruim, muito pelo contrário, é uma área muito boa, né? Tenho vários colegas advogados, amigos advogados, gosto muito dessa área também. Mas eu via que eu podia mais dentro daquilo que eu sonhava desde criança, que era a área da saúde. E aí, quando eu comecei a ter mais recursos, ter mais independência, e aí que eu podia bancar os meus estudos, então eu fui fazer essa transição de carreira. E eu falo que foi a melhor coisa da minha vida. Na época, todo mundo me tirou pedra, porque falou, cara, você acabou de fazer a maior negociação trabalhista do Brasil, você está aí Grande de destaque eviência, profissional. destaque, no auge da carreira, e no auge da carreira você decide mudar? Como assim? Começar do zero? E eu falei, é isso mesmo, vou começar do zero. E aí comecei do zero, abri um escritório de psicanálise, sem cliente nenhum. Às vezes ia para o escritório, tinha dia, não atendia ninguém, porque poucas pessoas me conheciam. Mas foi legal Nessa que época aí não tinha internet como tem hoje, para você publicar. 15 anos atrás era bem lento. tava as redes sociais ali começando, As ferramentas não eram como hoje. a gente já via as redes sociais, né, servindo aí de propagandas e tal, mas vinha aquelas crenças, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? O medo do julgamento É. ainda, né? Será que eu vou postar? As pessoas vão pensar o quê? E eu estava num momento de transição de carreira, me autoconhecendo, então estava nesse processo de descoberta, né? De quebrar essas crenças, né? Estava ainda até na questão da autoaceitação Da também. Você já autoaceitação, de mentalmente já disse, tudo. não, eu quero isso, mas ainda não estava fazendo acontecer. Era a transição completa ali. E aí, quando foi a minha primeira paciente que eu atendi, e foi interessante porque, assim, ela gostou tanto do atendimento, da forma como eu conduzi o processo, da forma como nós passamos a gerenciar, né, as dores mentais pelas quais ela passava, que ela indicou os colegas da empresa dela toda. Só que ela, minha primeira paciente, lotou a minha agenda. Olha aí. Foi muito interessante. E, tipo, eu conheci toda a empresa dela, praticamente, porque passaram a ser meus pacientes. E dali eu não parei. Aí, dali da agenda cheia, aí começaram a vir os convites para palestra, convite para treinamento, e aí fui estudando mais, me conhecendo mais, e aí eu já fui tendo mais coragem de me aparecer nas redes sociais, de publicar o meu trabalho e divulgar. E aí as pessoas começaram a comentar, e aí a coisa foi crescendo, crescendo. Aí veio o primeiro livro, me tornei mais conhecido, e enfim. E aí hoje estamos aqui em Portugal, trabalhando, recebendo convites para vários lugares. Creio que em breve volto, provavelmente aí em janeiro ou março, já com mais empresas interessadas no meu trabalho. E, enfim, o mundo está aí para ser explorado. Então tá aí. Agora o cara é palestrante internacional, né? O Renato Lisboa, e compartilhando aqui um pouco, né? Um pouco não, muito, uma bagagem gigantesca aí de tudo que você tem em termos de conhecimento e compartilhando com outras pessoas através das tuas formações, através das tuas mentorias, os teus atendimentos e palestras. Eu quero aqui, Renato, te agradecer, né, por ter vindo aqui ao nosso Falando Sério Podcast, encontrou dentro da tua agenda aqui em Portugal esse momento para vir aqui compartilhar um pouco da tua história com as pessoas que não só vive aqui em Portugal, mas que está no Brasil, que está na Espanha, que está no Japão, qualquer parte do mundo, que é a possibilidade boa que a internet nos dá isso, de ter, né, esse livre acesso, de ter essa democratização da comunicação e podermos ultrapassar as fronteiras. E hoje eu fico honrado de poder conhecer o Renato Lisboa e ele deixar, né, um pouquinho do seu conhecimento, do seu conteúdo de valor, agregando valor para os nossos inscritos aqui no Falando Sério Podcast. Mas como eu sempre falo, às vezes eu não faço aquela pergunta que a pessoa vem aqui querendo compartilhar com a gente e às vezes eu não entro no assunto. Então eu deixo sempre para o final a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar com os nossos inscritos, com o nosso podcast. Fala para a gente aí, olha nessa câmera aí e deixa o recado para o povo. Olha, gente.
A saúde mental ela é uma prioridade. Se você tem alguma resistência, algum medo, alguma crença que te impede buscar uma melhor gestão da sua saúde mental, não faça isso porque você está se auto-sabotando. E infelizmente a autossabotagem ela só prejudica você. A saúde mental ela é para todos, ela é prioridade. Assim como eu tive a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento e o processo de autoconhecimento mudou a minha vida, mudou minha profissão, mudou minha carreira, mudou meu foco, mudou a minha jornada pela qual eu caminho nesse mundo, vai mudar a sua vida também, tenho certeza. Pega essa dica aí, tá bom? Dica de ouro para você. Renato, gratidão mesmo, viu? Tudo de bom. Até dia 26 você está por aqui. Tem eventos aí para você palestrar. Depois volta e aí ano que vem regressa novamente. É isso aí, eu estou aqui até dia 26. Então, muito obrigado. Tenho 3 eventos aí. Desculpa te cortar, mas é até bom a pessoa falar, esses eventos que você vai palestrar ainda tem acesso para pessoas participarem ou não? É privado? Como que é? São eventos privados, tem um evento no dia 22, que é para um grupo de network, aqui de Lisboa, e o dia 25 também é um evento fechado. A Julio Company é uma empresa de um produtor aqui de Portugal, fechou uma parceria com uma empresa, nós vamos estar lá, eu e mais 4 palestrantes que vieram junto comigo do Brasil, vamos estar palestrando para poder treinar essa empresa para ela poder melhorar o processo de venda dela. Mas quem quiser, né, o nosso contato, as nossas palestras, né, tá aí nas redes sociais, pode me chamar lá no Instagram, @dr.renatolisboa, e me chamar lá no direct, que eu vou ter o prazer de atender. Também tô lá no Facebook, no WhatsApp, o WhatsApp é mais 55 31 980 21 6872, vai ver a logo da editora, mas estamos lá também, eu mesmo que atendo por esse WhatsApp. Mas lá no Insta também, na bio, tem também os teus contatos Tem também os lá. contatos, tem o Linktree lá com Boa. todos os contatos. O Instagram hoje é o canal de vendas que a Aham. gente mais usa, é o canal de comunicação que a gente mais usa. Então, entrando em contato lá, com certeza a pessoa vai ter uma resposta mais rápida, né? E aproveita para me seguir, compartilhar o meu conteúdo, porque às vezes o compartilhamento dos vídeos, dos conteúdos que a gente posta lá, pode estar ajudando uma pessoa que às vezes está passando por uma situação relacionada à sua saúde mental. Então repete aí novamente aí o Instagram para o pessoal poder acompanhar. É @dr.renatolisboa. Só seguir lá, compartilhar, vai ser um prazer poder receber o seu direct. Então corre lá e segue o homem, né? Segue também as postagens que ele coloca lá no Instagram e entra em contato se por acaso, né, você quer se aprofundar mais em termos de palestra, em termos de mentorias, né? Até mesmo ter um atendimento aqui com o Dr. Renato Lisboa, é uma oportunidade. Vai lá no Instagram e acompanha o conteúdo dele, que eu sei que é conteúdo de valor para você. E para você que chegou até aqui, né, que assistiu até esse momento, ou talvez entrou no meio da nossa entrevista aqui, volta do início para você acompanhar todo esse bate-papo aqui com esse mineiro que agregou muito valor para o nosso canal, que é o Dr. Renato Lisboa, no Falando Sério Podcast. Eu Gratidão, agradeço. obrigado por compartilhar Obrigado. aqui conosco, tá bom? Tudo de bom. Valeu, obrigado. Gente, vai lá, tá bom? Deixa o like, comenta e compartilha bastante, tá certo? E segue o Dr. Renato Lisboa nas redes sociais. Tchau, gente.